Olá, eu começo lendo um texto bastante interessante. Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, porém as obras fazem parte da nossa salvação. A questão é a seguinte: será que as obras podem determinar alguma hierarquia no céu? É isso mesmo. Será que o conjunto das obras podem determinar um certo tipo de hierarquia no céu? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa você já sabe, né? É um programa de perguntas e respostas bíblicas e você pode fazer de diversas formas aqui no programa. Daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para mandar a sua pergunta para a gente. Mas a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet e também da Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país aí. Quem está na mira para tirar as suas dúvidas ou respondê-las baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Um abraço para o nosso telespectador que nos acompanha há muitos anos e também a você que pela primeira vez está acompanhando. Esperamos que o programa lhe ajude a ter uma compreensão um pouquinho, pelo menos um pouquinho maior da Bíblia e que você possa assistir mais vezes, acompanhar mais vezes este programa que tem o propósito de lhe incentivar a estudar a Bíblia. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por você estar nos acompanhando neste momento. Com certeza, professor, com certeza. Você que está nos acompanhando pela primeira vez aí, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Não importa a denominação religiosa, não importa no que você acredita, esse é um programa em que nós vamos aqui tratar da palavra de Deus. Se você tem curiosidade, se você de repente é um ateu, você é um agnóstico, enfim, você não acredita nisso, mas eu convido você a ficar com a gente aqui. O que a gente faz aqui nesse programa é apenas apresentar a Bíblia da maneira mais simples. As perguntas chegam e nós tiramos as dúvidas baseando-se na Bíblia. E se você quiser fazer uma pergunta, você que talvez não é de nenhuma religião, você que está acompanhando aí, eu convido você, fica com a gente aqui, faz uma pergunta para a gente. Ou então, espera um pouquinho, quem sabe a sua dúvida vai ser colocada aqui agora e você vai tirar algumas conclusões. Obrigado por você estar aí, viu? E a vocês que são das mais diversas denominações religiosas que acompanham o nosso programa, nosso muito obrigado, viu? São vocês que fazem o programa acontecer. São as suas dúvidas, as suas perguntas que fazem tudo isso acontecer. Como, por exemplo, essa que nós abrimos o programa. Ela veio pelo nosso Facebook. Quem mandou isso pra gente foi o Beto Carvalho e ele perguntou uma vez assim: professor, sabemos que somos salvos pela graça, mas nossas obras, por acaso, serão computadas para fins hierárquicos na eternidade? Por exemplo, reis, sacerdotes e apenas salvos, que ficarão subordinados aos chamados maiores no reino do céu? É assim, professor? Será que as nossas obras, que vão fazer parte da nossa salvação, ela vai ter algum tipo de crédito a mais na minha vida lá no céu, professor? Veja, existe uma crença mormon, né, em diferentes níveis no céu. Obviamente, para quem é mormon, tem o nível mais elevado. E as demais pessoas de demais religiões vão vindo nos outros níveis. Mas realmente não temos apoio para isso nas Escrituras e nem para a ideia de que as obras vão computar alguma coisa ou determinar algum tipo de hierarquia no céu. Isso não existe, porque pela cruz de Cristo, todos são
igualados, né? Primeiro, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não há, e Gálatas 3:28 e 29, Paulo fala que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, todos são um em Cristo. Então o Evangelho, ele iguala as pessoas. E se ele iguala as pessoas aqui na terra, imagina no céu. E Efésios 2, no verso 9, né, depois que fala que a salvação é pela graça, diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém no céu terá motivos para dizer assim, olha, eu estou aqui porque eu sou o cara, né? Nossa, eu por causa dessas obras agora eu ocupo esta função, eu ocupo essa. Não, isso não existe no reino de Deus, né? Isso não vai existir. E um outro texto que nos mostra claramente isso, né, é a parábola, aqui em Mateus capítulo 20, dos trabalhadores na vinha. Essa parábola é espetacular, né, porque nesta parábola, Jesus mostra, vale a pena até eu ler essa parábola para você perceber como a nossa noção de salvação é muito diferente da noção divina, né? Muitos podemos imaginar assim, bom, se eu permaneço mais tempo, se eu estou há mais tempo na igreja e eu pratico obras por mais tempo, quer dizer então que as coisas vão ser melhores para mim no céu ou mais fáceis. Não é isso que Cristo ensina na parábola dos trabalhadores na vinha. Ele menciona, por exemplo, vou ler aqui para você a partir do versículo 1. Ó. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, ou seja, estava terminando a jornada de trabalho, procedeu da mesma forma e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Ou seja, ele chamou trabalhadores que começaram no início do dia, depois entraram numa parte do dia, e outros que entraram na última hora para trabalhar na vinha. Na nossa compreensão, né, e óbvio, isso na questão de trabalho tem que ser assim mesmo, uma pessoa que trabalha o justo ela é ganhar mais mesmo. Mas olha como no reino de Deus, em relação à salvação, ele usa esse exemplo para mostrar que a salvação é diferente. No verso 8 diz assim, ó, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da 1/10 hora, os da 1/10 hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ou seja, os que entraram na última hora para trabalhar na vinha receberam o mesmo salário dos que entraram no início do dia. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Olha que sugestivo isso aqui. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora? Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Viu que a lógica é divina? Né? O que ele está dizendo aqui? Assim como este dono de uma propriedade decidiu dar a mesma recompensa, pagar o mesmo salário para quem trabalhou só 1 hora e para quem trabalhou o dia todo, Deus vai dar a mesma recompensa para quem aceitou o evangelho há muito tempo, né? Está num processo de santificação há mais tempo, para aquele que sinceramente aceitou o evangelho na última hora da sua vida. E alguém pode argumentar, mas isso não é justo. E Deus diz para você o seguinte,
O que você tem que ver com isso? Você tem que dar graças a graça eu te pagar, ou seja, te dar a salvação. Agora você quer determinar para mim quem vai ser salvo, como vai ser salvo, quem merece mais que outro? Meu amigo, eu estou te salvando, eu estou tirando você do lago de fogo e você que ainda quer discutir comigo? Então, esse texto de Cristo é um puxão de orelhas, né, em quem pensa que por ter mais tempo de cristianismo ele é melhor do que os outros. Não existe isso. Óbvio, quanto mais tempo no Evangelho, mais você tem bênçãos, mais você está próximo de Deus e mais você, obviamente, teve qualidade de vida. Não tem dúvida disso. Mas no destino final, ou seja, para quem estiver no céu, a recompensa é a mesma. Muito bem, professor. Muito bem. Para você participar do programa, você manda suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Ou pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Instagram, @namiradaverdade. Temos também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que você pode entrar ali, ver alguns temas que nós colocamos ali e todos os vídeos dos programas, acompanhar tudo certinho e até mesmo pedir cursos bíblicos gratuitos. Então conheça também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Chegou uma pergunta do SMS aqui. A pergunta é interessante, professor. A pergunta é baseada em Apocalipse 12, os versos 10 e 11. Qual é a síntese dessa mensagem apocalíptica? De Apocalipse 12, 10 e 11. Vamos dar uma lida aqui, professor? Pode ler, Tito. Eu vou ler aqui, ó. Diz o seguinte, os versos 10 e 11, né? Deixa eu ver aqui, Apocalipse 12, 10 e 11. Diz o seguinte, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos e mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Qual é a síntese desse texto aqui, professor? Aqui é o seguinte, para nós sintetizarmos esse texto, a ideia dele, nós temos que ler dos versos 7 ao 12, pelo menos, para o telespectador perceber. O telespectador mandou a pergunta, né? Com base nos versos 10 e 11. 10 e 11, que o Tito leu para nós. Mas o telespectador tem que analisar que esses versos aqui, eles estão no contexto em que Cristo morre na cruz e ele definitivamente vence Satanás. Então, o que esse texto fala? Quando Cristo morre na cruz, Satanás, ele já tinha sido expulso do céu há muito tempo. Ele não tinha mais acesso ao paraíso. Só que ele ainda tinha acesso a seres celestiais. Quando Cristo morre na cruz, fica mais do que evidente e Satanás fica totalmente desmascarado, porque os seres celestiais, os anjos, podem perceber que ele foi tão maligno ao ponto de torturar o próprio Criador dele na cruz. Né? E aí por isso que o verso 12 diz que os céus festejam, né? Porque o acusador não tem mais acesso aos outros mundos, porque Cristo na cruz vence-o definitivamente e ele está desmascarado. E aí no verso 11, não é? Diz que a pessoa que vai vencer no conflito cósmico contra Satanás vai vencer pelo sangue de Cristo. Então é a cruz de Cristo que garante a nossa vitória e a cruz de Cristo que garantiu a expulsão definitiva de Satanás para que ele não tivesse qualquer acesso a outros mundos. Então é essa a essência aqui do que podemos ver se lermos dos versos 7 ao 12. Muito bem, vendo essa questão, chegou uma pergunta aqui pelo nosso blog, que é a seguinte, professor, o João Paulo mandou para a gente. Deus sabe dos atos de Satanás e estes atos foram profetizados no Apocalipse. Se Satanás sabe que Deus sabe, ele não pode mudar suas ações e assim atrapalhar as profecias, por exemplo? Ele não pode pelo seguinte, veja, Deus quando profetiza é porque ele sabe, né? E por mais que o diabo se esforce, ele não pode ir contra aquilo que Deus sabe. Você não pode também entender
que a presciência de Deus predetermina as coisas, né? Porque se Deus, por exemplo, predetermina com a sua onisciência, então ele é o responsável direto pelo mal. Isso é uma heresia, nós não podemos aceitar isso. Agora veja, Deus profetiza, né, os acontecimentos relacionados ao plano da salvação. Ele não profetiza em detalhes tudo o que o diabo fará, porque o diabo tem o livre-arbítrio dele, né? Senão o diabo não seria responsável pelo mal que ele faz. Agora, Deus mostra realmente o que vai acontecer, né? E por quê? Nós temos que entender que Satanás, mesmo sendo um anjo, ele é um anjo caído. E ele tem prazer na morte, na dor e no sofrimento. Ele não tem mais domínio próprio. Pare para analisar um pecador humano, com alguns anos de pecado. Mesmo assim, para adquirirmos domínio próprio, temos que passar por um processo de santificação que leva a vida inteira. E às vezes conseguimos nos dominarmos em algumas coisas e outras não. Agora imagine Satanás que peca há milênios, que esteve na presença de Deus e está afastado. Ele não tem domínio próprio nenhum. Então, tudo aquilo que der prazer para ele em relação à maldade, ele vai fazer. Então Deus mostra exatamente isso. Deus mostra que ele sabe o futuro, mas ele também mostra o nível de corrupção e de perversão em que se encontra Satanás, ao ponto de mesmo Deus profetizando os acontecimentos e algumas coisas que Satanás fará, ele vai fazer porque ele não tem domínio próprio, ele tem prazer no mal. Então você tem que analisar a doutrina do conflito cósmico de uma forma mais ampla e não pensar que a presciência de Deus predetermina as coisas. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria logo no início do programa dizer para você que você pode fazer um estudo bíblico com a gente. É esse aqui, ó, Evidências, um estudo bíblico bastante atual, que tem temas bem atuais e que vai ajudar você a compreender bastante a Bíblia nos dias em que vivemos. Para você ter esse curso bíblico aí, você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121, 21 27 3121, tá? O nosso DDD 12. E se você quiser, também você pode entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e pedir lá um curso bíblico gratuito. Lá tem vários cursos, você escolhe esse aqui, ó, Evidências, e eu tenho certeza que você vai apreciar muito esse curso bíblico, viu? Ele é bastante atual e bem assim para os dias em que vivemos, com temas que chamam a nossa atenção. Por exemplo, razão e fé combinam? É um tema aqui que você vai estudar na Bíblia sobre isso. Outra questão aqui, quer ver? Ó? Afinal, Deus existe? Hoje, Deus é desacreditado por muita gente. Muitos não acreditam que Deus exista. O que a Bíblia fala? O que você vai aprender sobre isso? E muitas outras coisas. Qual é o tamanho de Deus? Ixi, tem uns temas aqui, ó. Ressurreição de Cristo, mito ou realidade? Quer saber mais? Peça agora mesmo. É gratuito, é para você. Tá bom? Muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas eu quero colocar ainda uma pergunta interessante. E uma pergunta de um ateu. Obrigado a você que acompanha o nosso programa. Por isso que eu falei no início do programa, às vezes tem pessoas aí que não acreditam em Deus, mas estão aqui acompanhando o programa e querem tirar suas dúvidas. Não tenha preconceitos, mande a sua pergunta para a gente. Se você quer nos questionar, não tenha preconceito, questione. O que você quiser perguntar, pergunte. Olha só o que, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, acho que é Djalma. Ele diz, isso mesmo, Djalma Camargo. Ele diz o seguinte: eu sou ateu, talvez por isso você vá me discriminar. De jeito nenhum, talvez por isso você vá me discriminar, mas vou perguntar. De forma alguma, o Djalma, pelo contrário, é um prazer muito grande receber a sua dúvida aqui pra gente, viu? Ele diz o seguinte: se Deus é perfeito, logo, não pode errar. Por que tudo que ele fez deu errado? Se ele sabia que nada daria certo, por que mesmo assim ele fez? Essa é uma questão que nós vamos tentar responder a você na palavra de Deus. Mas a gente tem que ir para o intervalo, não sai daí não. A gente volta já já e essa questão vai chamar a atenção.
Estamos de volta, esse é o programa Na Mira da Verdade. Para você participar, mande a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101 ou então pelas nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade e ainda assim no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa do Instagram que mandou foi o Djalma, ele é ateu e ele fez a seguinte questão: se Deus é perfeito, logo não pode errar. Por que tudo que ele fez deu errado? Se ele sabia que nada daria certo, por que mesmo assim ele fez? Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia pode nos ajudar, ou quem sabe ajudar o Djalma que não acredita em Deus? Vamos lá, veja, Djalma, primeiramente, Deus fez tudo perfeito como nós lemos em Gênesis 1 e 2. O problema não está em Deus, o problema está no exercício do livre-arbítrio que as criaturas de Deus realizam, né? Então, o que é que acontece? A soberania de Deus, Deus ele é soberano justamente por isso. Ele faz tudo perfeito, mas ele dá a possibilidade às suas criaturas de aceitarem ou não o amor dele, as normas dele e aquilo que ele fez de perfeito. Se Deus criasse tudo perfeito, mas não desse o livre-arbítrio, a capacidade de escolhermos amá-lo ou não, Deus não seria perfeito. A perfeição de Deus reside no fato de Ele, mesmo sendo soberano, não ter nos feito como robôs. Então, quando você lê os 2 primeiros capítulos do Gênesis, você vê que Deus criou tudo perfeito, e no capítulo 3, quando nossos primeiros pais pecam, né, transgridem a lei de Deus, eles se afastam da fonte de vida. E aí o que acontece? As coisas começam a dar errado no nosso planeta porque a humanidade se afastou da fonte de vida e por desobedecer a lei de Deus, provocou a desordem, diríamos assim, no nosso planeta. Mas isso não é problema da criação de Deus. Se Deus tivesse criado o mundo e o ser humano imperfeito, aí realmente, aí o problema estaria em Deus. Mas não está em Deus o problema. O problema está nas criaturas que decidem exercer o livre-arbítrio da forma errada. Aí você pergunta, mas então por que Deus criou, mesmo sabendo que os seres humanos exerceriam o livre-arbítrio de forma errada? Pelo seguinte, a essência de Deus, de acordo com 1 João 4, 8 e 16, é amor. Então, Deus é amor. A essência amorosa de Deus impede-o, diríamos assim, se esse é o termo correto para utilizarmos, mas ela impossibilita que Deus deixe de criar alguém pelo simples fato deste alguém vir a não escolher amar a Deus. Né? Deus, a essência dele é tão amorosa que mesmo sabendo dos resultados, ele prefere dar a oportunidade para o ser humano, não é? De mudar o curso da história, porque a onisciência de Deus não é causativa. Ao mesmo tempo em que ele é onisciente, ele também é onipotente. Então se ele fosse, vou te dar um exemplo, se Deus sabe que o ser humano vai pecar, ou ele sabe, por exemplo, quem vai se salvar e quem vai se perder, mas ele não pode fazer nada em relação a isso, então ele não é onipotente, ele é só onisciente. Mas como a Bíblia o apresenta como onisciente e onipotente, então o que nós podemos perceber? Ele sabe todas as coisas, mas ele também tem poder para mudar o curso da história se o ser humano assim o permitir. Óbvio, eu não tenho como explicar para você a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. São atributos que ele possui e que nós cremos que ele possui por causa da revelação especial que é a Bíblia, né? Entretanto, o nosso cérebro não alcança. Veja, nós não conseguimos já entender plenamente nem mesmo o nosso próprio cérebro. Né? Não conseguimos nem usar toda a capacidade nossa cerebral. Como é que nós vamos entender a Deus? Agora, aquilo que Deus revelou de si mesmo é o suficiente para crermos na existência dele. Ok? Então,
Continue, meu irmão, na sua sinceridade, né? Você fez uma pergunta sincera, honesta. Eu não tenho dúvidas que, seja através da filosofia, da teologia, da natureza ou de alguma experiência, Deus vai falar ao seu coração. Você vai perceber que há mais razões para crer em Deus do que para não crer, né? Você vai perceber que não tem como... o próprio fato de você dizer assim, ó, as coisas deram errado, isso já pressupõe que você tem uma noção do que é certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Um homem, um ser humano, só pode conhecer o que é uma linha torta se há uma linha reta. Então, como que você pode dizer, por exemplo, que algo deu errado ou que algo é mal, se não existe um padrão moral absoluto ou se não existe uma compreensão básica do que é certo? Então, na própria afirmação de que o mal existe, isso já pressupõe a existência de Deus. Porque se Deus não existe, como que eu vou dizer que aquilo é ruim e que aquilo é bom? Eu não tenho justificativo. Você entende? Então, o ateísmo tem os seus argumentos, tem. Mas se você vai analisá-lo na essência, ele é ilógico. Muito bem, professor, muito bem. Agora tem uma perguntinha capciosa que chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Rodrigo. A pergunta do Rodrigo é o seguinte. Gostaria de saber, professor, como seria a relação correta de um casal antes do casamento? Até onde ir na relação perante a Bíblia Sagrada? E aí, professor? Veja, vamos partir aqui, obviamente, sempre é do princípio, né, da criação do mundo. Quando Deus criou o ser humano, Deus tinha um ideal para o ser humano. E ele tem esse ideal ainda, só que, obviamente, a natureza do ser humano se corrompeu e boa parte das pessoas, infelizmente, não conseguirá cumprir esse ideal. Ainda bem que existe a cruz de Cristo, Cristo morreu na cruz, Ele é o nosso intercessor no céu, é o nosso sumo sacerdote. Então, quando errarmos, podemos irmos a Ele, pedirmos perdão e contarmos com a ajuda do Espírito Santo para melhorarmos, né? Inclusive em relação à sexualidade. Agora, o que diz aqui Gênesis 2? Qual é a sequência da intimidade, né? Quando que chega a intimidade de um casal de acordo com o propósito de Deus, o plano na criação? Então, Gênesis 2, 24, ó. Por isso, deixa o homem pai e mãe, primeiro o quê? Independência, não é? Deixar o pai e a mãe é ser independente deles. Se une à sua mulher, ou seja, se casa, tornando-se os dois uma só carne, a atividade sexual. Então, esta é a ordem que Deus criou na criação, né? Primeiro vem a independência do ser humano, depois o matrimônio e depois a atividade sexual. Agora, dizer que a maioria consegue isso não é verdade. A nossa natureza é corrompida, né? Várias pessoas, graças a Deus, conseguem, né? Pela educação que tiveram e por outros fatores, né? Mas uma boa parte não consegue. Mas o plano de Deus continua válido, continua existindo, e quem conseguir cumprir esse ideal terá grandes bênçãos, obviamente. E até que ponto ir numa relação? Veja, o sexo não envolve só a penetração, né? O sexo começa a partir do momento em que você já está, diríamos assim, despertando a pessoa fortemente para um desejo sexual. Então, para você saber os limites certos, você tem que pensar o seguinte: até que ponto eu vou e não vou perder depois o meu controle? E aí, não conseguir cumprir o plano de Deus para a sexualidade. Então, você tem que fazer uma autoanálise, né? E ler alguns livros cristãos sobre namoro, né, de casais cristãos experientes, né, que mostram coisas muito legais. Por exemplo, tem um livro, Mensagens aos Jovens, de Ellen White, que tem uma parte muito interessante falando sobre isso. Ela orienta: não ficar conversando até tarde, não ficarem a sós muito tempo, porque não adianta. Se ficar conversando até tarde, um casal de namorados e a sós muito tempo, vão fazer besteira, não tem jeito. Isso aí é coisa da natureza humana. O problema não está na atração.
você tem que sentir atração e vontade, senão você não é uma pessoa normal, diríamos assim. Tem algum problema fisiológico ou psicológico. Mas Deus criou a sexualidade para ser desfrutada num contexto que é o ideal, que é o correto, que é o mais saudável. Né? Agora, quando não conseguir, peça perdão a Deus, né? Creia em Cristo, apegue-se a Jesus, peça o poder do Espírito para você melhorar e siga a sua vida cristã adiante. Muito bem, professor, muito bem. Quero colocar uma pergunta agora do nosso blog. Você pode fazer a sua pergunta mandando aqui pra gente, também no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi a Maria Natália, ela diz o seguinte, professor: sou católica pernambucana e descobri por acaso o programa Na Mira da Verdade. Desde então está sendo uma grande fonte de reflexão e esclarecimentos. A minha pergunta é a seguinte: alguma profecia apocalíptica já se cumpriu? E poderíamos estar vivenciando alguma atualmente? Espero que a minha pergunta seja pescada. Foi pescada sim, Maria. Me diga uma coisa aí, professor. O livro de Apocalipse é cheio de profecias. A gente pode afirmar aqui para o nosso telespectador que alguma profecia apocalíptica já se cumpriu? E se nós estamos vivendo alguma delas? Veja, primeiro, nossa querida irmã Maria, muito obrigado por você acompanhar o programa e eu fico muito contente de ver esta mente, a mente aberta que você tem para refletir sobre suas crenças, né? Isso é muito importante, que Deus continue abençoando a irmã e dando para você cada vez mais luz e conhecimento da palavra dele. Tá? E a nós, todos os irmãos católicos que acompanham o programa, nosso muito obrigado pelo carinho. Tá? Então veja, minha irmã, o livro do Apocalipse, né, nos seus 22 capítulos, quando nós estudamos o livro, à luz do método historicista, né, que é um método que entende que as profecias, né, têm um desenrolar ao longo da história. Então nós analisamos o texto bíblico e vemos os eventos históricos que mais se encaixam àquilo que o texto bíblico diz e que realmente se encaixam. Né? Nós percebemos que todas as profecias até o capítulo 12 já se cumpriram. Falta do capítulo 13, que é o surgimento de um poder político e um religioso que implantarão uma falsa adoração, que comumente chamado de marca da besta. Falta cumprir-se o capítulo 14, que é a pregação do evangelho em todo o mundo. Depois faltam os capítulos 15 e 16, né, que falam das 7 pragas, 7 juízos finais de Deus, pouco antes da volta de Cristo. Capítulo 18 menciona a queda de Babilônia, que é a confusão religiosa que há no mundo e que leva as pessoas para longe de Cristo, do seu sumo sacerdócio, de suas doutrinas. E o capítulo 19, que é a volta de Cristo. Depois, capítulo 20, o milênio no céu. Capítulo 21 e 22 mostram a descida da cidade santa aqui na terra, onde habitaremos depois do milênio por toda a eternidade. Tá? Então, para você estudar esse livro, eu recomendo que você peça o curso bíblico sobre o Apocalipse. Né? O pastor Arilton de Oliveira oferece esse curso no programa Bíblia Fácil. Tá? Tenho certeza que vai ser uma fonte de conhecimento extraordinária para você. Tá? Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa. Sim, a Jennifer. A pergunta dela é a seguinte. Professor, eu queria um esclarecimento. Por que não devemos usar joias, adornos, se Deus vê o interior e não o exterior? Por que algumas religiões, ou a própria Igreja Adventista, por exemplo, não tem o costume das mulheres usarem joias? Né? Isso está na Bíblia, professor? Veja, você falou uma coisa, amiga ouvinte, muito importante. Né? Deus, ele vê diferente do ser humano. Tá? 1 Samuel 16, versículo 7, Deus diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então aqui nesse contexto,
Samuel achou que um dos filhos de Jessé, que era o mais, tinha um porte melhor, era mais apresentável, ele deveria ser o rei de Israel. Aí Deus mostra, não, não é ele. Eu não vejo Samuel como o ser humano vê. Você olha para o exterior, eu olho para o interior. Então você tem razão em dizer isso. Deus olha para o interior. Mas uma outra verdade que existe na Bíblia é a de que, mesmo que o exterior não determine o que uma pessoa é no interior, por exemplo, a tendência é muitos pensarem assim, nossa, a pessoa que tem um monte de tatuagens deve ser uma pessoa extremamente má. Muito pelo contrário. Eu conheço pessoas totalmente tatuadas o corpo inteiro que são amores de pessoas mais cristãos do que alguns cristãos que eu conheço. Então, o exterior não determina, mas, de certa forma, ele revela, sim, o que está no interior. Pode ser um trauma, pode ser uma baixa autoestima, pode ser uma vaidade, ok? E aí, 1 Timóteo 2, versos 9 e 10, nos mostra isso. E mostra, não que Deus, veja, Deus não vai jogar ninguém no lago de fogo por causa de joias, mas ele tem um estilo de vida diferente. E eu vou mostrar para você isso depois do intervalo, lendo 1 Timóteo 2, 9 e 10, que mostra que Deus propõe um estilo diferente para os seus filhos e para as suas filhas. A gente volta já já. Vamos continuar então a resposta anterior. Eu estava dizendo, né, que mesmo que o exterior não determine aquilo que uma pessoa é no seu interior, né, de certa forma ele demonstra, né, algo do interior. Uma baixa autoestima, uma carência afetiva, raiva, várias coisas, né? E eu também disse que mesmo que Deus jamais vá jogar uma pessoa no lago de fogo por causa de joias, ele propõe um estilo de vida diferente para as suas filhas e para os seus filhos. E vamos entender o porquê, tá? 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem. Veja, Deus não é contra a mulher enfeitar-se, né? Com modéstia e bom senso. Agora vem ensinando como. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, né, que era um cabelo trançado com filetes de ouro, né, e com ouro ou pérolas. Então isso aqui são joias. A tradução ecumênica da Bíblia apresenta dessa forma. Ou vestuário dispendioso, ou seja, muito caro, né? Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então qual é o princípio? Que devemos chamar mais atenção por aquilo que somos do que por aquilo que usamos. E uma das maneiras de chamarmos mais atenção para o nosso comportamento do que para o corpo em si é a pessoa se ataviar com modéstia, não fazer uso de joias e nem de vestuário dispendioso. Então esse é o ensino bíblico, é o estilo de vida proposto por Deus. Agora, cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade. Tem pessoas que foram criadas usando joias e se sentem praticamente desprotegidas ou em público, como se estivesse sem uma peça de roupa. Então Deus, ele entende, né, as limitações de cada pessoa, a forma como ela foi criada, mas ele tem este princípio de modéstia cristã. Então cada pessoa tem o seu tempo, né? Então Deus é paciente, mas ele quer que você, cada vez mais em que você for crescendo na sua relação com Cristo, que você adote um estilo de vida que ele crê ser o melhor para você. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram. Nosso endereço é @namiradaverdade, tá bom? Manda lá sua pergunta também pelo Instagram. Quem mandou foi a Divânia. A pergunta da Divânia é a seguinte. Não sou adventista, mas me identifico muito com esse programa que tem acrescentado bastante na minha vida espiritual. Muito obrigado pelo carinho, viu, minha irmã? Quem são os pobres de espíritos
citados por Jesus no Sermão da Montanha, professor? Uma vez que já ouvi várias visões a respeito disso. Então, qual é a visão de vocês? Ah, não, quem mandou não foi a Divânia, não. Meu nome é Marinho, estou no Instagram da minha esposa. Olha aí, é o Marinho que está fazendo essa pergunta, professor. Quem são, então, os pobres de espírito citados no Sermão da Montanha? Lá em Mateus, né? Aqui em Mateus 5,3, na versão Almeida, olha como está o texto. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre de espírito é ser uma pessoa humilde. Não é ser uma pessoa, diríamos assim, ignorante e que ignora o conhecimento. Não. É uma pessoa humilde. E existem pessoas pobres humildes e existem pessoas ricas humildes, assim como existem ricos arrogantes e pobres arrogantes. Tá? Então, a ênfase é que é na humildade. A pessoa que é humilde, é respeitosa, sabe tratar bem as pessoas, não é vingativa e um monte de coisas que nós sabemos que são as qualidades de uma pessoa humilde. Muito bem, mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. A pergunta é da Regina. Ela faz a seguinte questão. No nascimento de Jesus, José foi pai dele e só aparece nesse momento. E nenhum dos evangelhos ele aparece, por exemplo, na crucifixão de Jesus ou em qualquer fase da vida de Jesus. José seria apenas um mero figurante na vida de Jesus? E aí, professor, por que realmente tem um buraco depois ali? Um buraco não, né? Parece que José não se fala mais nada depois dele. Ali, logo depois da criação, do nascimento de Jesus, né, tal, não se fala mais nada. É porque é o seguinte, dois motivos. Primeiro, a ênfase dos evangelhos sempre é em Cristo, né? E outro detalhe interessante, quando você lê João 19, 26 e 27, você vê que quando Cristo está na cruz, ele confia os cuidados da mãe a João. Então o que isso nos mostra? José já tinha morrido, né? Então José casou com Maria, Maria era muito jovem, mas José, pelo que tudo indica, né? Pelos irmãos de Jesus, tudo indica que ele veio de um primeiro matrimônio e tinha filhos de um primeiro matrimônio. E o que acontece? José era bem mais velho. Então, José não é tão mencionado, primeiro porque a ênfase é em Cristo e em Maria, a mãe de Jesus, né? Não como objeto de veneração, mas como uma pessoa escolhida por Deus, né? Com uma missão muito especial e importante. E porque ele já tinha falecido, né? Então, quando Jesus confia os cuidados da mãe, é porque Jesus teve uma vida... Jesus era carpinteiro, então ele teve uma... José não foi só um figurante. Jesus aprendeu a profissão com o seu pai, entre aspas, né? Que é José. Agora, ele já tinha morrido, realmente, quando Jesus estava na cruz. Ok, professor. Agora aqui no nosso SMS, pessoal participando aqui, a pergunta é a seguinte. Após a ressurreição de Jesus, ele subiu ao céu, depois retornou, onde apareceu aos discípulos e aqui permaneceu por 40 dias. Se isso está certo, qual é a base bíblica para essa afirmação? Bom, vamos ler primeiramente... Vamos ver se o telespectador entendeu, né, professor? Aqui ele afirmou o seguinte, que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, depois voltou e passou mais 40 dias... E ele quer a base bíblica para isso. E qual é a base bíblica? Mas isso é um fato mesmo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Ok. Vamos ler aqui primeiramente Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Depois eu vou ler um outro texto para nós chegarmos à conclusão, tá? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
você pode pensar, isso aqui ainda não é conclusivo de que ele foi ao céu e depois desceu para ficar 40 dias. Realmente, só esse texto não, mas se você ler João 20, 17 e João 20, 28, você percebe uma coisa muito interessante. Em João 20, 17, quando Maria Madalena tenta tocá-lo e adorá-lo, ele não aceita a adoração. Aí no capítulo 20, verso 28, quando Tomé o adora, porque ele aparece de repente no meio deles, e Jesus aceita a adoração, o que isso nos leva a deduzir? Que Jesus só queria aceitar a adoração depois que ele tivesse certeza de que o seu sacrifício tinha sido realmente aceito pelo Pai. Então, o mais lógico é nós concluirmos que, se ele não aceitou a adoração em João 20, 17, aceita em João 20, 28, nesse intervalo, após a ressurreição, ele foi aos céus. E aí, quando ele tem certeza da salvação, é bem recebido no céu, volta à terra, aceita a adoração de Tomé e aí fica 40 dias. Você pode dizer assim, mas isso não é claro na Bíblia. Veja, nós temos que aprender, não colocar, obviamente, jamais colocar ideias na Bíblia, porque isso é uma heresia, isso se chama até exegese, né? Exegese é você extrair as ideias que se encontram na Bíblia, exegese é colocar ideias alheias. Mas nós temos que aprender a ler nas entrelinhas, tá? Nós não podemos num texto só esperar o que é óbvio, porque senão nós não aprendemos ainda a ler devidamente. Então, para nós lermos devidamente, nós temos que ver nas entrelinhas, porque muitas vezes nas entrelinhas um autor dá informações até mais relevantes do que aquelas que são óbvias. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha do SMS aqui, ó. Está muito boas as perguntas. Quem mandou aqui foi o Adriano. Ele diz, sou anglicano e gosto muito do programa Na Mira da Verdade. Moro em Nova Lima, Minas Gerais, e eu queria saber, quem são os 144 mil de Apocalipse? Seria gentios ou são judeus messiânicos? Tire essa dúvida, por favor. Professor, 144 mil é um número bastante interessante aí, e essa dúvida volta e meia aparece aqui no programa. De fato, quem são esses 144 mil? Vamos aqui, querido irmão, muito obrigado, nosso querido irmão anglicano, por também acompanhar o programa. É uma honra para nós, viu? Saber que pessoas das mais diversas religiões, né, estudam a Bíblia conosco. Mesmo que não concordemos em todos os pontos, nós vamos aprender coisas juntos. E nós podemos vir a concordar. Né? Então, muito obrigado, meu irmão, por você também acompanhar o programa. Veja, os 144 mil aqui, tanto em Apocalipse 7 quanto em Apocalipse 14, não é? No capítulo 7, né? Eles são apresentados como sendo descendentes de Israel. Mas, na verdade, o propósito aqui, por que mencionam-se as tribos de Israel e o número 144 mil? Na verdade, João aqui tinha em mente não dizer que eram judeus ou somente gentios. É que o número 144 mil, ele tem a ver, ele é um número que tem a ver com uma disposição militar israelita. Vou lhe explicar. Em certos momentos, as 12 tribos de Israel, quando entravam em guerra contra nações pagãs para executar o juízo de Deus, né, as tribos eram disponibilizadas em ordem, obviamente, né, e tinham 1000 soldados em cada tribo. Né? Então, o 144 vem da multiplicação disso. Tá? 12 tribos vezes 12 mil pessoas. Né? Então, João pega um número militar para dizer o quê? Que a igreja, pouco antes da volta de Cristo, vai ser uma igreja militante. E é isso que nós percebemos em Apocalipse 12, 13. A igreja milita, luta contra as forças do mal. Então, o número ele é simbólico. Né? Ele pega um número, digamos assim, militar, né? E traz para a realidade da igreja para dizer que a igreja será militante.
e vai triunfar, obviamente, quando Cristo voltar. E quando você lê o verso 9, alguns intérpretes pensam, né, entendem, que esta grande multidão equivale aos 144 mil mencionados nos versos anteriores, né? Porque depois, assim, ó, depois dessas coisas, né, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, foram pessoas que venceram, estavam vivas por ocasião da volta de Cristo e venceram a perseguição, não é, de Apocalipse 13, ok? Então podemos dizer que os 144 mil compõem todos os justos salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. E o número é um número militar para ensinar que eles farão parte de uma igreja militante, mas que será triunfante quando Cristo voltar. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por apresentar as perguntas do nosso telespectador. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por você acompanhar o nosso programa. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.